Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estão a ouvir a nossa programação nesse exato momento. Queremos trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que você possa abrir a sua Bíblia em Salmos 116, verso 12, que escrito assim está na palavra de Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra, a gente quer trazer um estudo sobre agradeça e ame o Criador acima de tudo. Em Salmos 116, o estudo é relatado uma oração feita em agradecimento ao cuidado de Deus. O salmista apresenta várias razões pelas quais é grato e conta as maneiras que irá expressar esse sentimento. Isso porque os livramentos, a misericórdia, a justiça e a proteção do Criador estiveram presentes ao longo de sua jornada e agora ele se vê no dever de retribuir os inúmeros atos de bondade que recebeu, os quais o livraram da morte, inclusive. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que os Salmos de número 116 é uma oração feita por Davi. Sabemos que os Salmos, ele era e é o inário do povo de Israel. Os Salmos, ele possui aproximadamente 150 salmos ao todo. E o Salmo 116 é uma oração realizada pelo rei Davi. Ele adorando, ele agradecendo a Deus pelos livramentos que recebeu. Ele adorando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito por sua vida. Porque nós sabemos que a Bíblia relata, meus irmãos, que Davi era segundo o coração de Deus. Era um homem que, em meio às falhas, em meio às fraquezas, em meio às adversidades da vida, tinha um coração voltado e agradecido a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito pela sua vida. Lembramos de alguns processos que Davi passou na sua vida. Um dos processos que Davi passou na sua vida foi quando mesmo se deparou com o gigante Golias. A Bíblia diz que Davi, no estudo bíblico, ele possuía 1,50 m de altura, enquanto Golias ele possuía 3 metros no mínimo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Davi ele não tinha nenhum preparo para a guerra. Humanamente ele não tinha nenhum preparo para combater, para enfrentar o gigante Golias. Golias, por sua vez, era um homem preparado. Era um homem que estava preparado, era um homem que sabia, entendia o que era guerrear. Mas diante de Golias não estava Davi. Diante de Golias estava o Deus de Davi. O Deus que capacitaria aquele jovem moço para este momento de batalha. E Davi, a Bíblia conta que ele pegou 5 pedras e a primeira que ele lançou com a sua funda acertou de forma direta aquele gigante, fazendo com que ele caísse por terra. Então Davi, ele era agradecido a Deus pelo livramento que Deus havia lhe dado, pois sabemos que se aquele gigante vencesse, por exemplo, aquela batalha que ele não venceu, o que seria de Davi? De que maneira Davi iria padecer? De que maneira Davi iria morrer? Mas Deus poupou a vida de Davi. E não somente poupou a vida de Davi, como poupou a vida do povo de Israel. Pois Saul já estava de forma errada. Saul se encontrava de uma forma que estava desagradando a Deus. Saul, quando viu a estrutura daquele gigante, ele temeu, porque ele sabia que não estava em condições de guerra. Ele sabia que não estava em condições de batalha. Mas Deus levanta Davi, um moço sem aparência, um moço sem estrutura, um moço sem estatura. Mas quando a Bíblia diz que quando Deus capacita, Ele capacita quem Ele quer. E Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E foi a maneira de Davi que fez com que Deus o usasse de uma forma especial para dar vitória ao seu povo. Outro livramento
que Davi recebeu da parte de Deus foi quando se levanta o urso e o leão. Davi, ele enfrenta aquele urso, ele enfrenta aquele leão e vence a batalha. Não por causa do condicionamento físico de Davi, não por causa do porte físico de Davi, não por causa da preparação, porque eu falei nisso para vocês. Davi não entendia de guerra. A única coisa que Davi entendia era tomar conta de rebanho, era tomar conta das ovelhas do seu pai Jessé. Mas eu digo para você, como eu falei no início, Deus capacita quem Ele quer, Deus ele escolhe quem Ele quer para a sua obra, para a sua batalha, para cuidar do seu povo, para cuidar do seu rebanho. Então, meu irmão, que você possa ter um coração agradecido a Deus, como Davi teve, pelos livramentos que o Senhor o havia lhe dado. Que você possa ter um coração agradecido, como Davi teve, pelo cuidado de Deus para com a sua vida. Que você possa ter um coração agradecido, como Davi teve, pela forma como Deus cuidava, velava e zelava pela vida de Davi. Porque Davi era o escolhido de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã que me ouve, é o escolhido, é a escolhida de Deus, e a tua vida está na mão do Senhor Jesus. Continuando o estudo bíblico, do mesmo modo, é importante pensarmos constantemente nas vezes em que a bondade de Deus foi visível de alguma forma nos nossos dias. É preciso puxar nossa mente para esse estado, porque somos tendenciosos a reclamar, dar mais valor ao que não temos e expressar um ar de insatisfação. No entanto, é sendo grato que você encontra a motivação correta para o seu proceder, além de agradar o seu Pai Celestial quando age assim. Este salmo partilha várias palavras e ideias de o que aponta para uma relação literária entre estes dois escritos inspirados. Pouco se sabe sobre o contexto do Salmo 116. Por vezes associa sua escrita a Davi ou ao rei Ezequias, porém não há comprovações suficientes para definir um ou outro como autor deste salmo. Além disso, não há informações sobre o período em que o Salmo 116 foi produzido, o que faz dele uma oração anônima, por assim dizer. Contudo, a mensagem expressada na oração em si já é o bastante para entendermos e aplicá-la de imediato em nossas vidas. Então, meus irmãos, que você guarde esta palavra, que você guarde esse estudo bíblico para a sua vida, porque nós sabemos que é assim mesmo, como no estudo bíblico é relatado. Muitas das vezes não agradecemos, somos ingratos a Deus, somos reclamadores a Deus, somos murmuradores a Deus. Não agradecemos muitas das vezes aquilo que Deus tem feito, como diz no estudo. Quanto livramento Deus tem dado a você, livrado de acidente, livrado da morte, livrado de morrer de uma queda, livrado de morrer de um acidente, livrado de morrer de uma enfermidade mortal, até livramentos invisíveis, livramentos que Deus te dá que você não percebe. Tudo isso não é porque somos bons, meus irmãos, é por causa da misericórdia do Senhor, como diz Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente, meus irmãos, não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estaríamos aqui hoje, contando com a vida. Então agradeça a Deus. Faça como aquele leproso. 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Siga o exemplo deste homem. Volte para agradecer. Volte para adorar. Volte para exaltar ao dono de toda a honra, de toda a glória e todo louvor, que é o nosso Deus. Não queira, meus irmãos, somente a bênção. A bênção é boa, mas queira o dono da bênção, Jesus, na sua vida. Que Deus te abençoe.